Os testes são sempre de física e matemática. Qual é a relação com a função semiótica? A função semiótica, ela é primitiva, é a primeira que aparece, é a criança pequenininha que aprende a falar. Né? Ao passo que o pensamento operatório, que só aparece lá já perto da adolescência, ele é que realmente determina a racionalidade do ser humano. Onde e como surgiram as primeiras ideias do método psicogenético? Quer dizer, quando eu fiz o HP do Santos, tudo era trabalhado em equipe. Então, mesmo antes de qualquer ideia de Piaget e tal, certo? O trabalho todo em equipe, o ginásio todo funcionava assim, né? E depois que eu conheci Piaget e verifiquei a importância que ele dava à dinâmica de grupo, foi que eu vi que eu vinha trabalhando já na linha de Piaget, mesmo sem conhecer a obra profundamente. O que o senhor acha que mudou na educação a partir de sua obra? Você acredita no futuro? Olha, eu sou muito discreto e tal, mas, por exemplo, a dinâmica de grupo é uma coisa que eu inventei, né? E hoje é uma coisa que todo mundo usa e tal, etc. E sempre que você introduz dinâmica de grupo, a escola se transforma fundamentalmente, porque deixa de ser a pura verbalização, né? Mas é muito difícil você modificar as ideias educacionais, porque elas são históricas, primitivas, repetidas e tal, de maneira que o número de livros escritos e o que se podia esperar de uma transformação fica muito a desejar. Os professores serão capazes de aprender este método um dia? Num dia? Um dia. Algum dia. Não, eu acho que na medida em que a transmissão da informação se torna banal e facilitada, né? Então aquele professor que expunha as ideias que estavam já escritas nos livros, ele torna-se um obsoleto. Então eu acho que a mudança vem por uma espécie de ultrapassagem de uma coisa que é histórica, né? Então a pessoa vê que aquilo não tem mais cabimento, então termina descobrindo que educar realmente é estimular o desenvolvimento da inteligência. O que ensinar ao professor para ele ser piagetiano? Ele tem que aprender com Piaget, ver o que é desenvolver a inteligência. Então Piaget, por exemplo, escreveu aqueles 3 livros básicos, né, sobre o nascimento da inteligência e tal. Então aquela descoberta foi um fenômeno assim, porque ninguém nunca tinha estudado a criança do ponto de vista do desenvolvimento da inteligência. Então acho que o professor tem que percorrer o mesmo caminho que o Piaget percorreu até descobrir que fundamental é fazer a inteligência chegar à sua plenitude e tal, porque daí para frente o ser humano vai descobrindo por si mesmo, sem precisar de ser ensinado. Que reforma você faria na universidade relativa à formação de professores? O professor, quer dizer, ensinar o professor esse trabalho de pesquisa e tal, quer dizer, suprimir o mais possível as aulas expositivas, para ele aprender que aquilo não tem nada a ver com a maneira de educar moderna e tal.
de maneira que ele tem que aprender na faculdade, viu, aquilo que ele deveria fazer depois com as crianças, né, no trabalho de desenvolvimento da inteligência. O computador, a tecnologia, tudo, são instrumentos que cada vez mais são usados. Por exemplo, se eu tenho uma máquina de calcular, eu não vou mais usar a tabuada decorada, né? De maneira que todo o processo tecnológico que a gente põe à disposição do ser humano faz com que ele adquira uma base para ir para frente noutra pesquisa, né? Vamos dizer que a tecnologia é a própria solidificação das descobertas que o ser humano faz para, como é que se diz, dispensar o esforço de reelaborar todo o processo intelectual, porque a tecnologia é uma espécie de congelamento da conquista intelectual.